Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos a Sua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos dar graça enquanto refletimos sobre a Epístola de Tiago, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a epístola da nossa reflexão de hoje é Tiago. Vamos falar dos fundamentos da catolicidade das epístolas gerais e também vamos falar de que as obras justificam a fé na obra ou na epístola de Tiago. O vocábulo católico, cujo significado é geral, universal, veio a ser aplicado para a igreja primitiva às epístolas de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª e 3ª de João, e Judas, porque exceptuando a segunda carta de Tiago, de João e terceira, elas não contam com indicações de terem sido endereçadas em alguma única localidade. Então, as duas únicas epístolas que nós temos de forma direta que foram endereçadas basicamente uma única localidade é 2ª e 3ª de João. A segunda vai ser endereçada à irmã eleita, a terceira vai ser endereçada a Gaio. E também deve-se observar que estas epístolas receberam o nome de seus autores tradicionais, no que se parece com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Judas, Pedro e João, mas diferentemente das epístolas paulinas e de Hebreus, que derivam seu nome dos seus destinatários tradicionais atribuídos. Hebreus, as epístolas de Paulo, os seus nomes oriundam de pessoas que recebiam as cartas, os destinatários originais, como a carta aos Gálatas, Romanos, Efésios, Coríntios, Colossenses, etc. São os leitores das cartas de Paulo, que acabaram, ou seja, que acabou ficando batizado o nome da carta de acordo com os seus destinatários. A mesma coisa acontece com Hebreus. Agora, qual é o tema da carta de Tiago? É a conduta cristã na vida diária. E quais são as suposições de autoria? De acordo com o primeiro versículo da epístola, o nome do autor é Tiago, que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago é a forma grega do nome hebraico Jacó, que significa suplantador. Em princípio, pode parecer que a autoria esteja clara e bem definida, contudo, não é assim. Já que o Novo Testamento menciona várias pessoas com o nome de Tiago, surge a questão: qual deles teria sido o autor da carta? Temos, no mínimo, 3 personagens distintos com o nome de Tiago. O primeiro, Tiago, chama-se Tiago Maior, o irmão de João, filho de Zebedeu. O segundo, Tiago, é o Tiago Menor, filho de Alfeu. O terceiro, Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. Neste caso, meio-irmão de Jesus. Entretanto, consideramos que Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu a carta. E por ver disso, destacamos algumas informações sobre a sua pessoa, conforme nos auxiliam o Novo Testamento, as conjecturas e a tradição eclesiástica. Quais são as suposições de autoria desta carta? Tiago não cria em Jesus, ou seja, quais são as informações deste Tiago? Tiago não cria em Jesus antes da crucificação. É possível que sua conversão tenha se dado após a ressurreição de Cristo, quando este lhe apareceu. Juntou-se então aos discípulos, tornando-se apóstolo de uma das colunas da igreja de Jerusalém. Sua liderança obteve grande destaque, conforme se observa em Atos. Tiago veio a ser chamado justo por sua integridade e joelho de camelo devido às marcas que possuía em virtude de suas constantes orações. Segundo Flávio José, o irmão de Jesus morreu em 63 depois de Cristo, sendo pressionado pelos judeus para que negasse a Cristo e tendo permanecido firme em suas afirmações. E, por causa disso, Tiago foi arremessado de um lugar alto nas dependências do templo. Não tendo morrido com a queda, foi apedrejado até a morte. Quais são os destinatários? A carta é destinada às 12 tribos da diáspora, neste caso da dispersão. São judeus cristãos que se encontravam dispersos entre várias nações. Qual é a data? A data da produção da carta se situa entre os 45 e 48 depois de Cristo. Qual é a forma literária? Esta carta é uma literatura sapiencial. É bastante difícil traçar o esboço de Epístola de Tiago, conforme diz Gander, pois ela compartilha do estilo moralista do livro de Provérbios e de outra literatura sapiencial. Porém, os preceitos são proferidos aos moldes de um sermão profético. O livro tem teor prático, rigoroso, usa muitas ilustrações, é direto, tem estilo semelhante ao Sermão da Montanha, apresenta diversos preceitos morais. A carta contém 108 versículos, entre os quais temos 54 mandamentos. Quais são os assuntos paralelos entre esta carta e o Sermão da Montanha? Temos o assunto do juramento, de resposta à oração, prática da palavra e julgamento.
E esses assuntos nós podemos encontrar tanto em Tiago, assim como no irmão do Tiago, neste caso, Jesus Cristo. Quais são o uso de ilustrações didáticas que Tiago tem manifestado? Tiago utiliza de forma magistral as ilustrações como meio de representar de modo claro as verdades ensinadas. Tal recurso ajuda a entender o ensinamento e também a fixá-lo na memória. Os pedagogos entendem muito bem disso. A epístola utiliza fatos reais, eventos hipotéticos, elementos da natureza e até obras das mãos humanas para expressar suas ideias. Quais são os fatos reais aqui usados? São personagens como Abraão, Raabe, Jó e Elias. E também quais são os eventos hipotéticos? O pobre e o rico na sinagoga, o irmão necessitado, o doente e os presbíteros, os planos de viagens e negócios. E quais são os eventos da natureza? O mar e as ondas, a fonte e a água, a figueira, os figos, a videira, as azeitonas, o vapor, a chuva, o fruto da terra, o vento, o bosque, o fogo, os cavalos, feras, aves, répteis, animais marinhos, frutos, a erva, a flor do sol, luz e sombra, a traça. Quais são as obras das mãos humanas? O enxerto, o espelho, os navios, o leme, vestes e anel, a estrada. Quais são as figuras de linguagem usadas pelo, ou seja, por Tiago? A língua é um fogo, está cheia de vento mortal. A cobiça concebe e dá luz ao pecado, este gera morte. A limpai as mãos, pecadores, vossas riquezas estão apodrecidas, vossos vestidos estão comidos de traça, vosso ouro e vossa prata se enferrujaram. Mais figuras de linguagem, sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. O jornal dos trabalhadores clama, engordaste os vossos corações, o juiz está à porta. Em alguns textos, não é fácil saber se o autor usa determinada palavra com sentido figurado ou literal. Por exemplo, quando trata de guerras existentes entre a igreja. Agora, quais são as provas e tentações apresentadas por esta carta? Tiago introduz o assunto com palavras de impacto. Tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provações. Não faz parte do nosso pensamento pós-moderno uma ideia como esta. Em nosso tempo, procura-se o menor esforço e o maior prazer. A epístola nos mostra que as tentações e as provações são elementos presentes e importantes na vida cristã. Por que essa importância? Tiago responde, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Precisamos saber isso para termos uma atitude positiva diante daquilo que Deus nos envia ou permite. Tudo que Deus permite de negativo no nosso caminho tem um propósito e produzirá alguma virtude em nós. Isso, evidentemente, se sairmos vencedores desse processo. Quais são as provas, ainda dentro das provas e tentações? É importante discernir entre prova e tentação e suas respectivas origens. Tiago diz que ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Deus nos prova, nos coloca em teste, ele não nos tenta, entretanto permite a tentação. Esta vem de dentro para nós, neste caso a tentação, por fatores externos. A isca é exterior. Estou a dizer que a tentação vem de dentro de nós, atrai-nos por fatores externos. E a isca está lá no exterior. É como o peixe que é tentado pelo seu apetite interno. Casos diferentes foram as experiências de Adão, Eva e Cristo. Como não tinham pecado, a tentação foi totalmente exterior. A prova, querido, é um teste, enquanto tentação é indução ao erro. Toda tentação pode ser vista como prova, contudo, nem toda prova é tentação. Por exemplo, se Deus nos permite passar por uma situação de dificuldade financeira, isso pode ser uma prova para demonstrar se continuaremos confiantes e fiéis ao Senhor ou não. Se em meio a tudo isso aparecer uma oportunidade de ganho ilícito, isso será uma tentação. Estar no deserto é prova. A prova e a tentação revelam o que há em nossos corações, são formas de manifestar o que somos interiormente. Tal demonstração não serve para que Deus nos conheça, pois Ele já nos conhece plenamente. A prova e a tentação mostram para nós mesmos a nossa natureza e fraquezas que talvez não conhecemos. Além do autoconhecimento, provas e tentações são oportunidades de aprendizagem, até mesmo quando fracassamos. Tal conhecimento será útil para nós nas próximas vezes. Queridos, no próximo episódio de Tiago falaremos de religião prática em diante. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade dada para falar a respeito desta carta de Tiago. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar graça, nos ajude a nos enterarmos melhor nesta carta e entendermos da melhor maneira. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.